Gênesis 40 e Colossenses 2. 2:15. Quem encontrou, diga glória a Deus. Primeiro vamos ler Colossenses 2. O versículo é o 15. Vamos ler a partir do versículo 13. Vamos ler o 12 em diante. Diz assim: Colossenses capítulo 12, capítulo 2, versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo de número 13. Diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Agora Gênesis 40 diz assim, no versículo 9 em diante: Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias, e dentro de 3 dias Faraó lhe reabilitará e te reintegrará no seu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentre ainda estes 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão a carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou o seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Pai, eu te louvo e te engrandeço neste lugar. A palavra é somente sua, e que ela possa entrar e produzir em nós o peso da tua glória. Que tudo aquilo que o Senhor tem a dizer ainda fale a nós, porque estamos aqui para ouvir a tua voz somente. E que a tua palavra ecoe em nossos corações e também na eternidade, e que esta palavra glorifique o teu nome, que todo homem diminua e tu cresças, e a tua palavra se cumpra sobre nós,
para a glória do teu Filho Jesus, e todos digam amém. Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu quero aqui nessa manhã lembrar a vocês que o culto de ceia precisa ser inegociável. É o culto mais importante da igreja, porque ele faz menção daquele que é o mais importante da igreja, e seu nome é Jesus Cristo. A todo obreiro é necessário que entenda que para oficiar na casa do Senhor é necessário que você esteja num ambiente onde você possa ceiar, porque você não tem como dar daquilo que você não tem. Então, se você é obreiro da casa, lembre-se que dentro da visão da igreja, você não pode servir sem antes ter sido servido. Então, se você não comparece na ceia, há então uma direção de que você não deve naquele mês servir na casa do Senhor. Quando nós olhamos Colossenses 2,15, nós notamos algo muito maravilhoso, porque é um cenário que aparentemente é um cenário de morte, destruição e perda. Quando nós olhamos para a história de José, e eu quero fazer um paralelo, e muitas pessoas não gostam que muitas vezes se pregue sobre o Antigo Testamento. Eu gosto muito do Antigo Testamento, mas principalmente porque ele é um apontamento para o Novo. Ele é uma sombra dos bens futuros. Hebreus, quando Paulo escreve a carta aos Hebreus, ele enfatiza que o antigo é uma sombra do que está por vir. Então o Antigo Testamento traz consigo uma tipificação daquilo que ainda há de vir. Quando nós olhamos para a vida e a história de José, teologicamente ele é uma tipologia do próprio Jesus. Ele é uma sombra, ele é um apontamento acerca do Senhor Jesus. Quando nós lemos aqui em Gênesis 40, nós notamos um acontecimento que às vezes lemos e percebemos e falamos: uau, que legal, José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, e aconteceu, que lindo. É muito mais do que isso, é uma tipologia do sacrifício, é uma tipologia da ceia, porque o que aparece no capítulo 40 de Gênesis são os dois símbolos máximos da ceia: o pão e o vinho. Então, o que eu estou falando para você faz sentido, porque na tipologia bíblica ela aponta para um ambiente de redenção. Não é sobre o sonho de José, é sobre uma realidade espiritual. Aqui, quando nós lemos Gênesis, nós olhamos na história bíblica a soberania de Deus. A Bíblia não é um amontoado de histórias isoladas e sem nexo ou sem contexto, elas se conectam. E quando eu olho aqui, e quando as pessoas leem, e obviamente quando eu oriento alguém a conhecer a Bíblia, claro, eu oriento que elas conheçam primeiro os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas,
João, Atos dos Apóstolos, que fala sobre a igreja, Romanos, e nós vamos costurando isso, mas quando nós vamos ouvindo as menções de Jesus, ele aponta para os profetas, ele aponta para Jonas, ele aponta para Isaías, ele aponta para os profetas messiânicos. Por que Jesus aponta? Porque quando ele está apontando para aquele ato profético, para aquelas palavras, para aquelas profecias, ele está dizendo: tudo o que Deus disse ao meu respeito está acontecendo ou vai acontecer. Isso é maravilhoso. Então, quando nós estamos lendo sobre a passagem de Gênesis 40, nós estamos verdadeiramente vendo uma narração única de redenção. José do Egito não é apenas um herói moral, ele é um tipo, uma sombra profética de Jesus. Se você pegar a história de José, você vai ver que há 17 atos ou situações ou realidades de José que apontam diretamente para Jesus. E isso é incrível. Não é aleatório, mas é preciso, como só a palavra tem. Quando vemos, por exemplo, os sonhos dos feixes, lá em Gênesis 37, quando os feixes se dobram diante de José num sonho, aqueles feixes, aqueles trigos que se inclinavam diante de José, causou o quê? Ódio dos irmãos. Será que esse menino está achando que é maior que a gente? Aquilo causa um ódio, mas aquilo era um prenúncio da soberania do nosso irmão Jesus. Por quê? Porque o contexto teológico diz que os feixes se dobraram, e a Escritura Sagrada vai dizer, lá em Filipenses 2:10, que aquilo que José aponta culmina na glória de Jesus, onde todos os joelhos se dobrarão diante dele. Percebe que não é aleatório, mas há uma precisão teológica e escatológica do texto. O que começou com um sonho no campo de Israel, culmina com Cristo no trono branco. O cenário da prisão tem justiça e tem misericórdia. É incrível porque José, no capítulo 40, está no momento de humilhação. É o momento que, quando José olha para ele mesmo, ele pensa: eu pensei que estava ruim, ficou pior ainda. É incrível porque quando piora é Deus falando assim: eu estou preparando você para colocar você num cenário que eu preparei. Mas antes de colocar você no cenário, na geografia e no território que eu preparei, primeiro eu preciso preparar você. O problema dos processos é que o processo dói. E dói por quê? Porque a gente não entende. A gente não entende os porquês do deserto. A gente não entende os porquês das tempestades. A gente não entende os porquês de algumas coisas que não aconteceram. E aí a gente fica assim: Deus, mas por quê? Quando? Mas eu não mereço isso. José está no lugar de humilhação, no capítulo 40. E é incrível que ele está entre dois condenados. Faz sentido para você? Ele está entre dois condenados. Quando Jesus ele é crucificado, ele está entre dois. Você está entendendo, sim ou não? Faz sentido? Então, quando nós lemos a Bíblia e lemos rápido, alguns detalhes passam desapercebidos. O padeiro,
está sobre ele o juízo, é o pão da maldição. O padeiro foi condenado e foi pendurado onde? No madeiro. E o que nós aprendemos com relação à palavra na teologia bíblica? Maldito será aquele que for pendurado onde? No madeiro. O madeiro, ele é uma tipificação ali daquele padeiro da cruz. O padeiro representa a humanidade sentenciada pelo pecado, cujas próprias mãos, o pão que nós produzimos não nos salva. O que o Senhor mostra sobre esse padeiro é que pelas próprias obras dele, ele não pôde ser salvo. Ele produzia pão, mas o pão que ele produz não o salva. Você está aí ou não? Mas quando nós olhamos de um lado as obras das mãos humanas não salvando o padeiro, nós olhamos do outro lado do copeiro, e no copeiro existe o que? Remissão, perdão. O que o copeiro representa? Ele representa a videira verdadeira, ele representa o vinho da vida. O copeiro lida com o fruto da videira. José profetiza a restauração. Por quê? Porque aquele pão, ou seja, a obra humana, produzida em mão humana, a religiosidade não salva. É o copeiro, é o padeiro que produz obras das suas próprias mãos. Mas, quando nós olhamos para o copeiro, José está profetizando o quê? Que a vida do copeiro será restaurada. Por quê? Porque o sangue da uva aponta para o sangue de Jesus, que nos purifica dos pecados. Você está aí ou não? Então, de um lado, o padeiro é Deus falando: você não pode ser salvo por si mesmo. Mas do outro lado, o copeiro foi livre, foi liberto. Por quê? Porque o vinho, ele é um apontamento do que Jesus Cristo faria na cruz por nós. O pão ali é o que Jesus disse, ou Isaías disse, apontando para Jesus, que Jesus seria moído pelas nossas transgressões. Então o padeiro vai ser moído, porque o padeiro, ele tipifica o pecado da humanidade, a obra humana, que não salva, que não redime, que não restaura, que não faz com que um homem seja salvo, para que o homem não possa voltar de volta para a casa do Pai. Mas do outro lado, o copeiro aponta o seguinte: o sangue, que não é obra humana, o vinho, que não é obra humana, apontando para Jesus, é o vinho da vida, é o vinho da restauração, é o vinho da remissão dos pecados. Por quê? Porque o sangue de Jesus é o único sangue, ou a única obra redentora e que pode nos salvar. Cristo está entre os ladrões. Olhe a simetria com o Calvário. Jesus estava entre dois malfeitores. Para um, assim como nós olhamos para o padeiro, condenação, e para o copeiro, perdão e redenção. Vamos olhar para os malfeitores da cruz. Para um, condenação, obras humanas, pecado humano, uma vida não arrependida. Do outro lado, tem Dimas, que olha e reconhece que Jesus está pregado no madeiro, mas ao olhar para ele, reconhece: ele é rei. Não é sobre uma placa escrita que ele é o rei dos judeus. Não, não é o que escreveram, é o que ele é. Ele é o rei. Ele é o redentor. E ele vai para um reino
E eu estou tendo no último fôlego de vida a oportunidade de estar do lado do Rei que redime. Ele olha no último fôlego de vida e fala para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está dizendo: eu reconheço que a cruz, a coroa que deveria estar na tua cabeça não seria de espinho. Eu reconheço que a coroa que deveria estar na tua cabeça é uma coroa real, que quem está lá embaixo não entendeu, mas eu estou aqui e sei que mereço ser condenado, mereço a cruz, e reconheço que tu não mereces, mas eu também reconheço, tu és o Rei da glória, e quando o Senhor entrar lá, tem um lugar para mim lá. E o Senhor fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que me chama a atenção? No 40, versículo 14, que José vai pedir para o copeiro assim: lembra-te de mim quando você estiver bem. E a palavra vai dizer que o copeiro se esqueceu. Sim ou não? Mas quando o malfeitor, ele fala para Jesus: lembra de mim, Jesus fala assim: hoje mesmo. O copeiro esqueceu José, mas Jesus não esqueceu o malfeitor. Enquanto José cria uma expectativa no copeiro que o esquece, Jesus diz assim: hoje mesmo. Os homens podem esquecer você, mas o Senhor hoje mesmo está aqui para te dizer: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, e eu estou preparando um lugar no palácio do meu Pai, e quando a sua morada estiver pronta, eu mesmo virei dos ares e levarei você para mim, para o meu Pai. Isso é tremendo. Jesus foi para a glória, mas ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou indo porque a minha obra de redenção está completa agora, mas eu vou rogar ao meu Pai, e Ele enviará a vós outros o Espírito Consolador, e Ele lembrará vocês das minhas palavras. Lembre de uma coisa: pode parecer demorado a resposta que você veio buscar nesta manhã de ceia, mas o Senhor está dizendo para alguém nesta manhã, hoje mesmo. Queridos, quando eu olho o preço pago naquela cruz, todos os dias eu falo: Senhor, não me permita esquecer a obra da redenção, porque tudo que eu merecia era condenação. Então, amados, para um juízo que creu, mas para o outro condenação porque não creu. Nós somos libertos da condenação eterna justamente pelo sacrifício do nosso irmão mais velho. A cruz é o instrumento de triunfo e não de vergonha. Colossenses 2,15 fala e aponta para o despojo das trevas. No mundo espiritual, a cruz não é um acidente, porque, como eu já mencionei para vocês aqui, na história do Império Romano, era cultura crucificar alguém, para que desencorajassem os malfeitores de se insurgirem contra o Império Romano. Então, geralmente eles faziam na beira da estrada cruzes que penduravam os malfeitores, os insurgentes, os rebeldes, para que todos que entravam em Roma olhassem o seguinte:
Todos aqueles que se levantam contra Roma, acontece isso com eles. Então a cruz, ela já existia historicamente, mas somente uma, e não por causa da cruz, porque cruz é sinônimo de maldição. Eu nem gosto, se você gosta é uma questão sua, mas eu não gosto nem de usar cruz pendurada. Ah não, mas não tem Jesus. Mas eu não gosto, é uma coisa minha. Por quê? Porque cruz, mas Jesus não está lá, então por que eu vou ter uma cruz que Jesus não está lá? Não, aqui na católica tem Jesus com a cruz, mas a minha não tem Jesus, então piorou. Se a sua vida não tem Jesus, então se o símbolo não tem Jesus, então também não. Então o que eu estou dizendo para você aqui? Não basta você carregar um símbolo, você precisa carregar uma verdade. E a verdade é quem? Cristo. Porque quando essa verdade está em você, ela te liberta. Aí você pensa, não, o diabo não tem vez comigo. É verdade, o seu problema é você. Quem está dando mais trabalho para o céu não é nem o inferno. Por quê? Jesus disse assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então o problema do céu não é o inferno mais, porque Jesus já triunfou dele. O problema é a obra da carne. Você está aí ou não? Não adianta, você pode passar 100 anos na igreja, se você viver isso, se você não confrontar a sua alma, suas vontades, seus desejos, não adianta. Ah, mas eu oro em línguas, mas e sua língua, qual o tamanho que ela é? Ora em línguas, mas fala mal de todo mundo, não adianta. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo e eu tenho dons. Parabéns. Mas aqueles que vão chegar diante de Jesus, a palavra vai dizer assim, e o homem vai entrar lá e vai falar: Senhor, eu profetizei no teu nome. Tinha dom de profeta. Senhor, eu preguei no teu nome. Era pastor, era evangelista. Senhor, mas eu curei no teu nome. Tinha dom de cura. Parabéns para você. Senhor, eu expelia demônios no seu nome. Parabéns, o dom era meu. Mas e você? O que você tem a me oferecer? Porque você operou nos dons, todo mundo se admirou de você, achava que você era o grande poder, mas olha a sua vida, seu caráter. Você pregava na igreja, pregava lá fora, mas era adúltero. O que adiantou? Profetizou, mas a profecia que proferia para os outros não servia para você, porque você era o grande profeta. Então o grande problema da igreja e do reino, querido, não é mais o diabo, não são os principados, as potestades, os domínios. O grande problema de Deus é você e eu. Você não achar que eu estou apontando só para você. O pecado está à porta, as vontades estão à porta. O apóstolo Paulo vai dizer assim: tudo é lícito, mas nem todas as coisas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quem está aí? Ah, apóstolo Júnior, essa palavra não é para mim não. Você está aqui? Sim ou não? Então é para você, e para mim também. Você está aí ou não? Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição. Não, mas eu não pago nenhuma prostituta. Mas está deitando com a namorada ou com o namorado, então é prostituição.
Impureza fala de quê? De uma vida imoral na área de sexualidade. O que você anda vendo no seu celular? Não sei, você que sabe. Aí vai falando impureza, lascívia, idolatria. Não, na minha casa não tem santo não. Não tem, mas aquele carro que você tem, você idolatra. Não, ninguém pode tocar nesse carro. É um ídolo. Não, ninguém toca nas minhas coisas. Um ídolo. Quem está aí? Oi? Vocês estão aí não? É o meu dinheiro. Quê? Nós temos um irmão na igreja que ele trabalha na área de velório, de caixão. Você pode perguntar para ele uma hora assim: tem algum caixão que dá para colocar carro, dinheiro, dólar, joia, ouro, prata? Ele vai falar para você, sabe o que? Male male suas roupas, um pouquinho de flor e terra em cima de você. E o que eu tenho, para que serve? Se o que você tem não serve para as pessoas, não serve de nada. Se o teu carro não pode levar um irmão na casa dele, o seu carro não serve de nada. Se o seu dinheiro não serve para servir alguém que não tem, o seu dinheiro, me desculpe, me perdoe, o seu dinheiro não vale nada. Ah, mas está amaldiçoando meu dinheiro. Não, eu estou amaldiçoando as decisões erradas. Tem mais, ciúme. Não, minha mulher não pode, não. Se você morrer, sua mulher casa com outro ainda mais bonito que você. Pronto, e mais rico ainda. Você, não pode, essa mulher, não sei o quê. E para você homem, para você mulher, a mesma coisa. É o meu marido, cuida, zela, ama, tudo isso. Só que viúvo é quem parte para a glória. O outro fica livre biblicamente para casar de novo, inclusive com mais rico e mais bonito. Teve gente que fez até sinal da cruz aí. Oi, vocês estão aí não? Inimizades, porfias, iras, discórdias. Isso, mas eu discordo. Eu faria diferente. Discórdia é obra da carne. Você está aí ou não? A visão está apontando uma direção. Não, mas eu não concordo. Então fala com o dono da visão, que não sou eu. Eu sou o zelador, irmão. Você está aí ou não? Eu não concordo. Queridos, preste atenção. Antes de discordar, fica pensando assim: peraí, a minha discordância, será que não está sendo uma obra da carne? Será que eu não estou achando demais? Olha para alguém e fala assim: para de achar, porque no espírito você tem convicções. E se há convicções, porque tem gente, irmão, que discorda de tudo. Ou vamos colocar, não, esse copo tem que ficar do outro lado. Então vamos pôr, eu achei que desse lado. Então, para! Você está aí ou não? Agora, você pode contribuir para que a igreja seja melhor, para que as pessoas sejam melhor? Óbvio que sim, e deve. Quem está aí? Fala alguma coisa, crente. Tem mais? Tem. Inveja. Eu que tinha que ter essa moto, eu que tinha que ter essa casa. Invejoso. Bebedice. Eu só bebo socialmente. Seja, queridos, em nome de Jesus, os cachaceiros não herdarão os reinos. Bebedice, glutonaria. Crente não bebe não, mas o que come. Quem já ouviu esse? Quem já ouviu esse? Quem já ouviu? Só eu não. Glutonaria. Bebedice também envolve
Eu não fico sem uma Coca-Cola. Bebedice também, irmão. Você está aí ou não? Ai. Você está aí? E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Porque a porta é estreita. Você está aí? Então, Colossenses 2,15, a cruz, fica claro, a cruz não é um acidente de percurso. Queridos, a cruz é uma emboscada de Deus contra o inimigo. O inimigo está lá, fazendo festa, porque o Rei da Glória foi crucificado, humilhado, cuspido, arrancaram as vestes dele. Jesus foi crucificado nu, suas vergonhas apareceram. Sobretudo, uma emboscada de Deus contra o mal, e ali Jesus está despojando principados, potestades e domínios, os expondo ao desprezo. É uma inversão do mal. Gênesis 50, 20 é incrível, irmãos, como essa passagem é linda. Gênesis 50, no versículo 20, fala assim, meu Deus do céu, vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Sabe o que José está dizendo no final da vida dele? Depois da morte do seu pai Jacó, os irmãos de José estão com medo, porque aquela profecia do sonho se cumpriu, e agora José é o segundo homem mais importante do planeta. Ele tem em suas mãos autoridade para aprisioná-los, ele tem autoridade para mandar matar todos os irmãos, e os irmãos chegam diante de José e dizem: mas e agora que o nosso pai morreu, você vai nos matar, vai nos prender, e agora? E José vai falar algo que é uma chave para todos nós: Deus me mandou na frente para preservar vocês com vida. Eu não estou aqui para condenar vocês, eu estou aqui para nutrir, proteger, guardar e dar uma morada para vocês aqui. Aleluia! Isso é tremendo demais. Sabe que José está ensinando para os irmãos dele: não foram vocês que fizeram mal para mim, Deus só estava me empurrando para o propósito. Existem coisas ruins que acontecem em nossa vida, que é uma maneira de Deus empurrar a gente para o propósito, porque o propósito que Deus tinha com José não era assumir a cadeira de Jacó, seu pai. O propósito que Deus tinha, tanto que, por que os irmãos armam uma cilada contra o menino José? Porque eles pensam assim: vamos dar cabo da vida dele, porque ele está de olho na cadeira de papai. A gente empurra ele lá para a morte ou para o Egito, e aí acabou os tais sonhos. A gente empurra ele lá para o Egito, porque eu quero ver ele a léguas, milhas de distância, quilômetros de distância. Eu quero ver ele assentar na cadeira de papai. Acontece que a cadeira que Deus tinha para José não era a cadeira de Jacó, era a cadeira do governador do Egito. Enquanto os irmãos estão ali protegendo a cadeira de Jacó, tem um palácio à espera de José lá na frente. Então o que os irmãos estão fazendo? Estão empurrando José para um plano maior. Preste atenção, queridos: tudo que alguém fizer de mal contra você, que for injusto, é Deus te empurrando para um propósito. Há uma inversão do mal. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem.
O inferno intentou mal contra Jesus lá na cruz do Calvário. Os homens intentaram mal contra Jesus e o pregaram no madeiro. Mas Deus transformou o maior crime da humanidade na maior oferta de salvação. Olha como Deus é tremendo. Ele pega algo mal e transforma em salvação para mim e para você. Deus não perde o controle. O sofrimento de José preservou a vida de Israel, porque quando José era governador, sobreveio uma grande fome na terra, e aí os irmãos de José iam lá no Egito em busca de comida e voltavam, mas eles não sabiam que o governador do Egito, o diácono Gilmar, era o irmão deles. Porque quando o menino saiu, ele era um adolescente, e todo mundo sabe, adolescentes, a fisionomia vai mudando, vai encorpando, vai mudando as suas estruturas. Quando eles veem José com toda aquela indumentária do Egito, com toda aquela veste governamental, eles não dimensionam que aquele menino que eles empurraram como escravo, agora não é escravo, porque Deus transforma um escravo em governador. Deus vai pegar áreas de vergonha na tua vida e te colocar em outras posições. Deus é um especialista em pegar a injustiça dos homens e fazer justiça, e te colocar e te empurrar para o propósito. O sofrimento de Jesus lá naquela cruz preservou a vida eterna a todos que creem no seu nome. Quem está aí? Queridos, hoje nós estamos numa manhã de Santa Ceia. É o banquete do perdão e da comunhão. O encontro à mesa, quando José se revela aos irmãos, porque por muito tempo José ele se manteve em segredo. E aí José faz algo incrível. Na segunda leva de alimentos, de grãos que eles pagam para José e levam, na segunda leva, José fala assim para um dos serventes: coloca o meu copo de ouro dentro da vasilha, dentro dos sacos de mantimento. Quando eles estiverem no meio do caminho, mandem as guardas irem lá e falar que eles roubaram o copo, eles vão ter que voltar. Quando eles voltam, quando os soldados vão lá e o copo está verdadeiramente lá, eles disseram para os irmãos de José: vocês estão pagando o bem que foi feito com mal, roubando o copo do governador. Vocês estão presos, todo mundo, para a cadeia todo mundo. Ficam desesperados, voltam apreensivos. E agora? O que a gente vai fazer? Eu acho incrível, porque um dos irmãos de José vai dizer assim, ó, Judá vai dizer assim: governador, não prende os meus irmãos não, prenda a mim. E aí José fala assim: vocês não tem mais ninguém na casa de vocês, algum irmão? Ele fala: não, nós temos um irmão mais novo, Benjamim. E Benjamim, ele é o menino dos olhos do meu pai. Ele é, meu Deus, porque ele é irmão do nosso outro irmão que morreu. E meu pai, ele tem um apego com Benjamim. Aí ele fala assim, ó, da próxima vinda, se vocês não trouxerem esse Benjamim, eu não vou liberar alimento mais para vocês. E José está costurando algo, porque a intenção de José é trazer todo mundo. A intenção de José é não apenas que os irmãos tragam o dinheiro e levem sementes. Na intenção de José, eu quero trazer todo mundo. Sabe qual a intenção de Jesus? Quando ele veio aqui, neste mundo, neste ambiente humano, geográfico, territorial,
eu estou vindo aqui, mas um dia eu quero levar todos vocês lá para a minha casa, lá para o palácio do meu pai. Isso é maravilhoso demais. Então a intenção de José, queridos, primeiro é pregar uma peça nos irmãos. E aí José vai dizer assim: vocês têm mais um irmão, então é o seguinte, só vou liberar alimento agora se vocês trouxerem esse Benjamim aí. É claro, José queria conhecer, era o irmão, filho da mãe dele, com o Jacó. Ele teve uma curiosidade: eu quero conhecer meu irmão que eu não conheço. Então ele monta uma estratégia para que eles tragam o irmão mais novo. E o que nós como igreja temos que fazer? Nós temos que encontrar estratégias para buscar os irmãos mais novos que ainda estão lá fora. Por quê? Porque aqui dentro eles serão nutridos, supridos, alimentados, sustentados. Por quem? Pelo irmão mais velho, seu nome é Jesus. E depois nós vamos todo mundo para a casa do Pai. Porque aqui é apenas um passaporte, aqui é apenas uma ponte. A verdadeira morada não é aqui. Um dia nós estaremos com Ele na eternidade. Então, em nome de Jesus, não se apegue às coisas deste século, deste mundo. Tudo é passageiro. Carros novos ficam velhos, casas lindas ficam velhas. A roupa que você tirou ontem da loja vai envelhecer. As joias ficarão, mas uma coisa não passará: a minha palavra, diz o Senhor. E é por isso que eu tenho e você que se apegar na palavra dele. Então, há uma mesa de encontro. Quando José se revela aos irmãos, é incrível, porque quando os irmãos chegam e acontece todo um cenário, porque a história é muito longa e eu recomendo que você leia. José manda que preparasse um banquete, porque naquele dia do banquete ele iria se apresentar na mesa do encontro. Sabe o que era aquela mesa do encontro? Uma apresentação da ceia em que Jesus estaria conosco. Então Jesus, assim como José preparou uma mesa que aponta para hoje, mas também que aponta para as bodas do Cordeiro. Então vejam bem, José prepara uma mesa do encontro. E na mesa do encontro, ele tem uma intenção: aqui na mesa eu vou me revelar. Aqui na mesa eles saberão que eu sou o irmão deles, que eles desprezaram. Aqui na mesa eles vão descobrir que eles são o irmão que eles intentaram matar. Eu acho incrível a estrutura da palavra, porque lá em Zacarias diz que no final dos tempos, depois que Jesus vencer a última batalha, a batalha do Armagedon, Jesus também vai se apresentar para Israel. E quando ele se apresentar para Israel, e depois dele vencer a guerra por Israel, alguém vai olhá-lo e vai perceber o seguinte: aquele guerreiro que venceu a guerra por eles, tem marcas no seu corpo, tem marcas na testa. Ele tira a camisa para se banhar e aquele homem tem marca no seu lado. Aquele homem tem marca nos punhos e nos pés. E então, aquele remanescente de Israel perguntam: mas que marcas são essas no teu corpo? E a palavra de Deus diz lá em Zacarias, que Jesus vai responder assim: estas são as marcas dos meus amigos que me feriram. Ele não disse dos inimigos. Ele não fala que foi Satanás. Ele não fala que foi Pilatos. Ele não fala que foi o Império Romano. Ele fala os meus amigos. Jesus um dia vai reunido numa mesa com os seus discípulos, vai dizer: eu já não vos chamo mais de servos, porque os servos não sabem o que fazem ao seu Senhor, mas eu vos tenho chamado de Você está aí ou não? Então quando José prepara aquela mesa, ele vai se apresentar. E quando ele se apresenta na mesa da comunhão, eu acho incrível que ali José se revela aos irmãos. Ele não os pune,
mas os alimenta. Aleluia. A mesa do encontro não é uma mesa de punição, é uma mesa do encontro. É a mesa da redenção. É a mesa que Ele nos alimenta. É a mesa que Ele se apresenta. Aquela mesa que José prepara, querido, não é uma mesa de apontamento. Vocês fizeram isso. Rubem, eu vi o que você fez. A Sera, eu sei o que você fez. Não foi isso. Aquela mesa não é uma mesa para apontar culpados. Assim como esta mesa não é uma mesa para apontar culpados. Essa é uma mesa para alimentar você, para nutrir você. Quando Jesus prepara a mesa, Ele não diz e aponta os teus pecados e delitos. Ele só diz: arrependei-vos. Ele não fala você não pode, Ele só diz: examine-se, porque eu vou nutrir vocês na mesa do encontro. Esta é a mesa do encontro, a mesa do encontro da noiva e do noivo. Aleluia. Oh, é uma mesa do encontro com o Rei, é a mesa do encontro com o Redentor, é a mesa do encontro com o nosso irmão mais velho, que teria todos os motivos por conhecer cada minuto do seu tempo e cada passo do seu dia, de apontar os seus delitos, pecados, transgressões, iniquidades, mas é a mesa do encontro, é onde Ele tem o prazer de te encontrar. Quando José encontra os irmãos, oferece a eles um banquete. A conexão com a ceia, o pão representa o corpo de Jesus, que como o trigo de José foi moído para que tivéssemos sustentos, Jesus também foi moído, assim como o trigo tinha que ser moído, Jesus foi moído para nos manter com vida, para nos nutrir. Nós não estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui porque a graça nos alcançou, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O vinho é o selo da nova aliança, e assim como o copeiro foi restituído do seu lugar de honra diante do rei, o sangue de Jesus nos restitui ao lugar de filhos diante do Pai. Essa mesa é Deus falando assim: eu tenho uma mesa para os meus filhos. Eu acho incrível porque a Bíblia vai dizer que quando José, está todos os irmãos reunidos ali, e eu preciso falar disso para você entender melhor. Ele vai perguntando sobre tantas as coisas, e dentre elas ele diz assim: o pai de você está vivo ainda? Era como quase que ele querendo dizer assim: o meu pai está vivo. Não, ele não diz o meu, ele diz: o pai de você está vivo. Tá, o nosso pai já é velho, e o nosso pai tem uma ferida no coração dele, porque ele perdeu um filho que ele amava muito. Nós vimos a dor do nosso pai por tantos anos sofrendo, sabendo que nosso irmão que ele mais amou, morreu. O que eu acho incrível é que naquela mesa tinha um vinho, tinha pão também. É um amor que ignora a ofensa. Naquela mesa, a Bíblia diz que José vai dizer assim, ele tira as indumentárias, ele fala assim: algum de vocês me conhecem? Tu és governador, o segundo homem mais importante do mundo. José se levanta e diz assim: eu sou José. A Bíblia diz que o choro de José é tão alto, que
toda a cidade do Egito ouve. Aquele choro, aquele grito foi como se José estivesse dizendo assim: ó, Deus, agora eu entendi completamente o propósito, que doeu tanto, mas que traz os meus irmãos para a mesa do encontro. E ele diz: eu sou José, eu sou o irmão de vocês. Eles se abraçam e choram, porque eles sabem o que eles fizeram, mas eles estão diante de um homem que os amou, que não levou em conta o que fizeram, mas os amou mesmo assim, assim como Jesus nos amou, apesar de nós, apesar dos nossos delitos, apesar de que fomos nós que colocamos Jesus naquela cruz, nós os irmãos dele, porque foi por causa dos meus pecados, dos seus pecados, das nossas transgressões, que ele foi crucificado. Mas um dia nos encontraremos com eles, e a Bíblia diz que um dia nós estaremos com ele, não apenas nas alturas, mas nós nos encontraremos diante dele na eternidade. Então ele vai dizer, assim como José disse: eu sou José, ele vai dizer: eu sou Jesus. Ah, querido, se Jesus soubesse que eu vou dar um pulo nele, a piada é que ele já sabe, né? Que eu vou dar um pulo nele. Há um reencontro final. Depois desse encontro com os irmãos, olha que coisa linda, depois do encontro com os irmãos, ele vai perguntar: e o meu pai, como é que está? Nosso pai é velho, mas o meu pai nem imagina que você está vivo. A Bíblia diz que José vai mandar uma carruagem, homens, para trazê-lo para o Egito. É um reencontro lindo, porque assim como João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho. Jacó não deu, ele perdeu, mas Deus deu. Mas o encontro entre esses dois é tão lindo, porque a palavra diz que José está de longe, ele avista a carruagem que vem trazendo o seu pai. A Bíblia diz que José pega uma outra carruagem e sai correndo em direção ao pai. Ele sente saudades, assim como o pai sente saudades de nós, assim como o pai sentiu saudades de Jesus naqueles 33 anos que ele passou em Jerusalém, em Israel. Mas no dia da morte de Jesus foi também o dia do reencontro. E com a mesma alegria, eu imagino, e até maior, daquele encontro de Jacó com José, os dois correm. Eu penso, como que Jacó não estava dentro dele: hoje eu vou ver José, o menino que eu perdi há tantos anos, que eu pensei que estava morto, mas ele vive e governa. O Jesus que o pai encontra, agora governa. O filho que o pai entregou para nos salvar, agora governa. Agora os anciãos tiram as coroas de suas cabeças, e ele entra para encontrar o pai, cheio de glória e majestade. O encontro de Jacó e de José é uma simbologia do encontro de Jesus e o pai, depois da nossa redenção na cruz. Por isso eu tenho falado insistentemente nesta igreja há muitos anos: não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. A tua salvação custou a vida do Filho de Deus. A tua e minha redenção custou a vida do nosso irmão mais velho. Estar aqui é um privilégio.
de filhos. Jacó reencontra José, e a Bíblia diz que eles choraram abraçados por muito tempo, uma alegria que superou décadas de dor. Quando alguém vem para Jesus, você não sabe a alegria dos céus, a ascensão e reencontro do filho com o pai. Jesus, o José celestial, voltou para o pai após sua missão na terra, e ele está à destra da majestade. A nossa esperança, o nosso encontro com ele nos ares. Aleluia. E assim como José enviou provisões e carruagens para buscar a sua família e levar a sua família para a melhor terra que era do Egito, a terra de Gósen, Jesus também foi preparar um lugar, não na terra, mas na eternidade. Muito embora, escatologicamente falando, o Senhor um dia vai preparar uma nova terra e um novo céu. Não vamos ficar eternamente lá no reino. O Senhor vai preparar um novo céu e uma nova terra. Com alegria, paz, governo celestial. Qual a diferença, apóstolo Júnior, deste novo céu e nova terra? Que não vai existir mais sol. Então a gente vai ficar no escuro? Não, a glória de Deus vai iluminar a terra. Você está aí ou não? Então Deus sempre tem uma nova surpresa preparada. Viveremos um reencontro muito mais extraordinário do que o de José e Jacó. Encontraremos Jesus nos ares e através dele seremos apresentados ao Pai. Você já pensou Jesus na frente e a gente tudo atrás dele? Vamos lá, porque eu vou levar você até papai. O primeiro alegria, encontrar o rei, o governador do universo, o Pai da eternidade. Agora, já que vocês não negaram o meu nome, perseveraram até o fim, vamos lá que eu vou mostrar vocês e apresentar vocês, papai. Eu acho que você não tem dimensões sobre isso, porque isso é profundo demais, além do que o raciocínio humano pode entender. Mateus 24:13, o apelo à perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. José suportou a cisterna, a escravidão, a calúnia, porque confiava na promessa. Não desista no seu Egito, porque o rei está vindo buscar a sua família. Quando eu olho para os elementos da ceia, que é o sacrifício de Cristo, é também o passaporte para um reencontro. Enquanto a mesa é a mesa do encontro, a Santa Ceia é o passaporte para um reencontro. Você está aí ou não? A ceia é um apelo àqueles que se sentem longe do Pai, ou que estão vivendo a injustiça do poço. E eu quero declarar para você que esse banquete é um anúncio de um banquete muito maior e melhor, nas bodas do Cordeiro. Só que bode não entra, só Cordeiro. O pedaço de pão e o cálice ilustram visivelmente a diferença entre o destino do padeiro, o juízo. Porque quando Jesus está lá no Getsemane, que ele está falando sobre algo que é muito mais do que nós entendemos naturalmente, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Jesus não está falando da cruz, Jesus está falando do cálice da ira de Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu vou colocar o pecado de toda a humanidade sobre mim.
mas eu não quero a ira do Senhor, porque eu sei quando o Senhor está irado. E diz: Senhor, me livra da tua ira, do cálice da tua ira, que vai ser derramado depois no juízo final, irmãos. O cálice da ira de Deus. Alguém um dia me disse: apóstolo, eu quero ressuscitar no juízo final. Eu falei: se você ressuscitar no juízo final, já era para você. Como assim? Quem ressuscita no juízo final é para condenação. Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, ele fala assim: ó, bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque o que ressuscitar no juízo final, porque a Bíblia diz que o mar devolverá os seus mortos, a terra devolverá os seus mortos, que não receberão um corpo glorificado, receberão um corpo carnal para juízo. Então não queira, se você acordar na segunda ressurreição, se quando você acordar ressurreto, você não voar, você não ser transladado de um lugar para outro, irmão, você preste atenção, você está condenado. Todos ressuscitarão, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Por isso Paulo diz que você esteja na primeira ressurreição, porque a segunda é condenação. Você está aí ou não? E eu caminho para a conclusão. Todos nós precisamos ser gratos pelo sacrifício, pelo sangue que nos livra, pela esperança da glória futura. Não é sobre um pedaço de pão, é apenas algo que transcende o entendimento humano. É o corpo de Jesus, é o sangue vertido na cruz, é o sacrifício de um Deus que entrega o seu Filho para morrer no meu e seu lugar. É o lugar do encontro em que, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem está aí? É a ilustração visível da diferença entre o destino do padeiro, juízo, e o copeiro, redenção pelo sangue. E eu encerro dizendo, e vou pontuar alguns versículos, depois você anota pela internet. Gênesis 37, 3 e Mateus 3, 17 diz que o pai, no caso de Jacó, amava José, e no caso de Deus, que Deus amou a Jesus. Gênesis 37, 2 e João 10, 11 diz que eles eram pastores. De um lado José era pastor ali em conjunto com seus irmãos, do outro Jesus é o bom pastor que dá a vida pelos suas ovelhas. João 37, 13 e Hebreus 2, 11 também é uma conexão. Eles foram enviados para os irmãos. Gênesis 37, 4 e João 7, 5, eles foram odiados pelos irmãos. João 1, 11 diz que veio para os seus e os seus o odiaram, assim como os irmãos de José também o odiaram. Gênesis 37, 20 e João 11, 53 tem uma conexão, porque ali há uma conspiração contra eles. Gênesis 39, 7, Mateus 4, ambos foram tentados. No caso de José, com a mulher de Potifar. No caso de Jesus, no pináculo do templo, e também no monte da Judéia, do deserto da Judéia, quando Satanás oferece todos os reinos para Jesus. Em Gênesis 37 e João 19, suas túnicas foram tiradas. Lembra que tiraram a túnica de José? Mas quando nós vamos no Novo Testamento, também tiram a túnica de Jesus e disputam entre eles os soldados romanos. Olha a semelhança de novo. Gênesis 37, 28 e Mateus 26, 15 foram vendidos por preço de escravos, um por 20 moedas e outro por 30. Gênesis 39, 20 e Mateus 27
ambos foram presos, tanto Jesus como José. Gênesis 39 e Mateus 26 foram acusados falsamente, tanto José como Jesus. Gênesis 40 e Lucas 23, ambos foram colocados entre prisioneiros. José colocado entre o padeiro e o copeiro, e Jesus pendurado na cruz entre dois malfeitores. Gênesis 41 e Lucas 3, ambos tinham 30 anos no início da missão. Olha como o sincronismo tipológico se conectam. Gênesis 41 e Filipenses 2, ambos exaltados após o sofrimento. Gênesis 45 e Lucas 23, eles perdoaram os seus ofensores. Gênesis 45, 7 e Mateus 1, 21, ambos salvaram o seu povo. José salva o povo da fome, e Jesus nos salva da condenação eterna. Gênesis 50 e 1 Coríntios 2, Deus converteu toda a maldição em bênção. E eu quero convidar você a estar de pé, para que nós possamos não pedir, mas agradecer. E lembrar que nenhuma história bíblica é aleatória, elas se conectam. Que tudo aquilo que você vive, ultrapassa e vence não é aleatório. Há um propósito no deserto, há um propósito na ofensa dos outros, na acusação dos outros, há um propósito de Deus em tudo que passamos. E eu quero dizer para você que a sua luta sempre vai empurrar você para o propósito. Lembrem-se, o justo não se justifica. Lembre-se que nós precisamos perseverar até o fim. Lembre-se que um preço muito alto foi pago para que eu e você tivéssemos vida eterna. Lembre-se que a nossa momentânea tribulação é passageira e momentânea, é leve e momentânea. O que você está passando vai passar. O momento que você está lutando vai passar, mas uma coisa permanecerá: a palavra e a promessa. E eu quero declarar sobre você, nesta manhã de ceia, não se esqueça jamais do sacrifício. Quando a sua alma, a sua vontade ou as obras da carne tentarem insurgir você contra a palavra e contra tudo que Jesus já fez, lembre-se, não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. Quando você pensar em pecar, lembre-se, a minha vida custou um alto preço. A minha redenção, a minha remissão custou o preço de um homem inocente. Incline a tua cabeça, vamos orar.